Graças a Deus. A palavra diz lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 9: não fique com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo, e os projeto com a minha mão forte. Olha que coisa impactante. Então vamos compreender essa palavra novamente. Não fiquem com medo, porque o maior problema do homem é o medo. O que é o medo? É a falta de segurança, é a falta de confiança. Nós temos que ter um posicionamento tão firme com Deus, ao ponto de não deixar absolutamente nada nos amedrontar. O medo apequena você, o medo apequena Deus, o medo diminui a sua fé, te tira a coragem. Em outras palavras, sabe o que é o medo? O medo é o diabo tomando conta de você, entrando dentro de você, para você duvidar daquilo que Deus ele pode fazer na sua vida. Então, se existe algo que Deus ele pede, é o seguinte: olha, não tenha medo. Por quê? Porque eu estou com você. Você tem que entender que na maioria das vezes, a única coisa que nós temos que fazer é nos posicionar diante do deserto, nos posicionar diante do gigante, porque quem batalha por nós é Deus. Eu não sei se você já ouviu histórias do passado, história de reinos que foram destruídos, nações que foram destruídas. No caso de Gideão, que com apenas 300 homens, ele venceu os medianitas, os amalequitas, que eram como gafanhotos na terra, um exército assim, numeroso, e ele conseguiu vencer. Abraão também, com apenas 318 homens, ele conseguiu vencer 5 reis, que se ajuntaram para destruir o povo de Israel, porque foram homens que entenderam que aquela batalha não era deles. Existem coisas na nossa vida que, se você for olhar, você vai dizer assim: realmente eu não tenho condições. Não tenho condições de vencer esse câncer, não tenho condições de vencer esse tumor, não tenho condições de libertar o meu filho, libertar a minha casa, não tenho condições de mudar a história do meu marido, do meu filho. Tem coisas que nós não temos condições. Então é justamente aí, nesse momento, que entra o poder de Deus, que entra a força de Deus. Mas até Deus agir, o que você tem que fazer? Se posicionar e se manter firme. É a única coisa. Você não precisa fazer nada, só se posiciona na presença de Deus, como foi no caso de Josué. Josué capítulo 1, a palavra diz assim, veja, cadê minha Bíblia? Josué capítulo 1, versículo, coloca versículo 1, aí, tá certo aí, ó. Sucedeu, pois, que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, o que ele disse? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E a palavra continua dizendo, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. E ele disse assim, olha, ninguém poderá te resistir, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Veja que situação, a situação de Josué. Substituir Moisés. Quem foi Moisés? Ora, Moisés foi um líder, um príncipe, que nasceu e cresceu no Egito, foi criado pela filha de Faraó, tinha tudo, do bom e do melhor, matou
um egípcio, fugiu para o deserto, ficou 40 anos no deserto, aprendendo as técnicas. Olha só como que Deus faz. Às vezes Deus nos leva para o deserto para nos ensinar. Se você está passando um deserto agora na sua vida, não fique murmurando, lamentando, se apequenando, se diminuindo. Deus nos leva para o deserto quando Ele quer nos ensinar. Moisés tinha tudo, foi para o deserto. Lá no deserto ele não tinha ama, lá no deserto ele não tinha água, lá no deserto ele não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, não tinha serviçais que levasse a comida para ele e desse na boca. Não, perdeu tudo, absolutamente tudo. Foi cuidar de ovelhas, foi aprender as técnicas do deserto. E no momento certo, Deus arranca Moisés do deserto, da casa do seu sogro, leva ele e se apresenta a Faraó. Quando ele chega diante de Faraó, ele faz 10 sinais, as 10 pragas que você conhece, coisa que nenhum outro homem havia feito. Moisés abriu o mar vermelho, abriu. Foi Deus pela fé dele, conseguiu abrir o mar vermelho. Quando Josué escuta, você vai substituir Moisés, o que deve ter passado pela cabeça dele? Eu não tenho condições nenhuma, como que eu vou fazer? Moisés era temido pelo povo. Moisés, quando subia no monte para falar com Jeová, ele descia, ele colocava um pano, um véu na cara, para que os filhos de Israel não vissem o brilho que havia na face dele, porque a face dele brilhava quando ele descia do monte. Então, quem somos nós para substituir Moisés? Mas aquilo dali não era Moisés, era o próprio Deus. Ali foi escrito a história, não de um homem, mas foi marcado na Bíblia, escrito na Bíblia, a história de um Deus. O que um Deus pode fazer na vida de um homem que se posiciona, o que um Deus pode fazer na vida de um homem que se coloca embaixo de uma promessa, embaixo de uma obediência. E Moisés, ele era obediente, era manso, humilde. A palavra diz que nunca houve homem tão manso e humilde como Moisés na face da terra, e obediente e temente a Deus. Então ali que surge o início de uma história, o que o Deus podia fazer na vida de um homem que viesse subordinar a ele. Aí quando Deus, ele aparece para Josué, ele diz assim: Josué, o negócio é o seguinte, é só você me obedecer, cara, é só você me obedecer. É só você ser forte e corajoso. É só você fazer de tudo para guardar a minha palavra, guardar os meus preceitos, guardar a minha lei. Porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. A mesma coisa é nos dias de hoje. Se você acha que Deus ele fez sinais, prodígios e maravilhas só lá atrás, só através da vida dos heróis da fé, só através dos apóstolos, você está redondamente enganado. Porque Deus ele continua fazendo milagres, ele continua fazendo a mesma coisa que ele fez no passado na vida de todas as pessoas que se posicionam diante dele. Você consegue entender? Então, a única coisa que ele dizia para Josué: Josué, se forte, esforça-te, ninguém te susterá diante de ti, ninguém vai te derrotar. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei sobre os seus pais, dar aos seus pais. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado do que? De fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviei nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde queres que andares. É a única coisa. Bispo, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu vim de uma origem simples,
Eu não tenho uma faculdade, não tenho um PhD, um bacharelado, não importa. Sabe, gente, Jesus, ele veio trazer justiça, igualdade para os menos favorecidos. Hoje você vê que pessoas que às vezes não têm estudo, não têm nada, pelo fato delas servirem Jesus, elas chegam ao mesmo patamar daquelas pessoas que têm uma vida, e uma vida com abundância lá fora. Porque quem peleja por nós é Deus. Não é a sua força, não é a sua capacidade, não é o seu intelecto, não é os seus olhos azuis. Porque, como a gente diz, existe um monte de pessoas letradas, estudadas, que hoje estão trabalhando de Uber. Eu conheço pessoas que são advogados, estão trabalhando de Uber. Pessoas formadas, trabalhando de Uber, trabalhando em outras empresas, porque não conseguiram romper. Porque Jesus declara: sem mim nada podereis fazer. Então, o que faz o homem romper, o que derruba muralhas, o que nos faz vencer exércitos, realmente é o poder de Deus, é o nosso posicionamento diante dele. E não adianta você ficar se vitimizando, se achando pequeno, porque com Deus não tem raça, não tem cor, não tem pele, não tem gênero. O que move a mão de Deus não é as suas necessidades. Se você acha que você está aqui, eu estou necessitando, eu estou precisando, e isso vai mover a mão de Deus, isso não move a mão de Deus. O que move a mão de Deus é a nossa fé. Você tendo fé, se colocando diante dele, ele move as águas. Josué acreditou. Eu tenho certeza que no meio daquela multidão, mais de 3 milhões de pessoas que estavam seguindo Josué, eu tenho certeza que naquele meio muitas pessoas zombaram dele, não acreditaram nele, mas ele estava acreditando em Deus. Ele não se importou com aquilo que estavam pensando dele, com aquilo que estavam dizendo dele. Ele sabia que aquele Deus que havia feito aquela promessa para ele, que seria com ele, estaria com ele todos os dias da vida dele. Uma pessoa, quando ela começa a se inferiorizar, se apequenar, ela começa a olhar para aquilo que as pessoas também estão achando dela. Veja, não queira saber o que as pessoas pensam de você, acham de você, seu pai, sua mãe. Fé é você acreditar naquilo que Deus está falando que você é. Fé é você acreditar naquilo que Deus está falando que vai fazer na sua vida. Se você tem uma promessa, se você crê que Ele vai fazer, então Ele vai fazer. Se Ele está dizendo que Ele vai te guardar, Ele vai te guardar. Se Ele está dizendo que Ele vai te livrar do mal, Ele vai te livrar do mal. Se Ele está falando que Ele vai te fazer romper, Ele vai te fazer romper.